falou na nota dela não seja o Flávio Dino, o Rui Costa e o Camilo Santana, porque são os três que estão na linha de frente contra o bolsonarismo. Até o ACM Neto pode estar pode estar numa dessa daí, porque ele está para atacar o Rodrigo Maia, de também acabar atacando o ACM Neto e o Rodrigo Maia numa só. Então tem que tomar muito cuidado, porque agora eles têm a PF na mão. Né? Sem a PF na mão, eles já fizeram o que fizeram nesse país. Imagina agora com a PF na mão o que eles não podem fazer. Para mim, esse seu Alexandre de Moraes tem que ser posto na cadeia e não ter o direito de falar, tá certo? Isso não... Olha, eu sou a favor da pena de morte para esses casos. Porque isso aí é uma perversão. Com base nessa perversão, já se mataram milhões e milhões e milhões de pessoas e continuam matando. Com a sua ajuda, seu Alexandre de Moraes, você é um genocida. E agora falar um pouco do Supremo Tribunal Federal, né, que através do ministro Alexandre de Moraes mapeou a operação criminosa do Gabinete do Ódio. Agora temos nomes oficiais, né? E as provas colhidas no inquérito das fake news confirmaram as acusações feitas pelos deputados Alexandre Frota, hoje do PSDB, e a Joyce Hasselmann, né, do PSL, sobre a existência e organização do bonde bolsonarista das fake news, né? E aqui, eu acho que cumpre eu deixar claro que o Alexandre de Moraes agiu corretamente. Não foi um ato inconstitucional, como muitas pessoas vieram me perguntar hoje. Ah, mas ele está indo além da lei? Não, porque esse inquérito que ele está fazendo é absolutamente legal. E assim, digo mais, deveria ser desnecessário. A iniciativa não deveria ter sido do Supremo Tribunal Federal. Quem devia ter feito isso é a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, que hoje não está se movimentando, não está exercendo o seu papel institucional, porque o Augusto Aras é um cara subserviente ao Bolsonaro, e as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas. Porque a PGR está sendo conivente com esses fascistas, né? Pessoas que ameaçam a vida de ministros do Supremo e de seus adversários políticos, pessoas que criam um acampamento admitindo que nesse acampamento há pessoas armadas, né? E se o Ministério Público não atua, se a PGR virou um escritório particular de advocacia da Presidência da República e do Poder Executivo, e assim, a gente vê um Estado de Direito tá paralisado, né, sem conseguir se mover, e a gente tem falado isso faz muito tempo aqui nesse podcast, é preciso que o Supremo apele ao artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que foi recepcionado pela Constituição de 88 com força de lei, né? Eu só vou parafrasear ele para deixar bem claro. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro, né? E assim, interpretando a lei à luz dos fatos e da realidade, né? As ameaças que chegam aos ministros do Supremo pela internet acontecem na sede do Supremo, né? Não precisa ir alguém lá fisicamente fazer alguma ameaça, né? E essa decisão só foi tomada pelo Dias Toffoli, né, o presidente do Supremo, porque o Ministério Público se omitiu de uma forma completamente vergonhosa. E aí eu pergunto, precisa ter petista envolvido na história, né, ou como alvo de investigação para o Ministério Público atuar nesse país? E aí, como disse o Reinaldo Azevedo, não é da coisa dessa quarta-feira, é preciso que seja o Lula para o Ministério Público se mover, né, o presidente Lula. Cadê a galera da Lava Jato, né, que tanto fez maquiagem institucional, penal, que subverteu a lei para prender quem eles queriam nesse momento, né? Eles estão com medo, estão acovardados ou eles estão apoiando esse fascismo indiretamente, né? Eles resolveram acordar, por intermédio do Augusto Aras, por investigação dessa história de compra dos respiradores dos governadores, abandonando a questão institucional. A Polícia Federal cumpriu, né, na quarta-feira, nessa última quarta-feira, 29 mandados de busca e apreensão no inquérito das fake news, né? Parlamentares, presidente de partido, empresários, militantes de extrema-direita, todo mundo foi pego e agora a gente tem os nomes e vamos falar aqui sobre essas pessoas. A ação dessa quarta teve como objetivo investigar o grupo suspeito de financiar, né, essa máquina de fake news bolsonarista, né? E a gente sempre perguntou quem financia essas carreatas, né? Hoje temos os nomes, né, que estão sendo como principais suspeitos: Luciano Hang, da Avan, o Edgar Corona, que é o CEO da Smart Fit, o Otávio Oscar Facuri, o Reinaldo Bianchi Jr., né? E os parlamentares operadores dessa máquina, ninguém menos que Roberto Jefferson, do PTB,
e Douglas Garcia, que é um deputado estadual por São Paulo do PSL, né? E aí, o que essas pessoas estavam fazendo, né? Discordando só das instituições, né? Que eles alegam que eles estão com liberdade de expressão, eles podem publicar o que eles quiserem e dizer o que eles quiserem por conta dessa liberdade de expressão imaginária que seria absoluta, ou tem coisa muito mais séria do que isso, gente? Eu só sei que a frase tem que haver união entre os poderes nunca soou tão absurda e tão canalha, né? Por alguém que se propõe a falar isso, né? Porque o Bolsonaro nada mais quer do que ter o total, transformar tudo numa grande coisa, né? Num bolsonavistão ali que é PGR, é executivo. Então, assim, meu amigo, coisíssima nenhuma união entre os poderes, que cada poder tenha a consciência e saiba do tamanho da sua força para evitar um desastre ainda maior, né, desse ponto que a gente chegou como país. Não, inclusive, hoje o Conrado Ubner Mendes, né, na Folha, escrevia a respeito disso. Coisíssima nenhuma, que cada um cumpra o seu papel e evite esse total controle, porque o golpe final já está acontecendo, né? Aos poucos, esse domínio que o Bolsonaro tem a respeito da Procuradoria-Geral da República, a ponto de deixar Fernando Henrique Cardoso indignado, hein? Isso tende a virar, eu sei que tá todo mundo usando esse termo, né, o do novo normal, mas isso tende a virar, assim, daqui a alguns anos as pessoas vão realmente pensar, não, pô, mas o PGR tem que ser alinhado ao presidente, os ministros da Suprema Corte, e é isso, exatamente isso que o Bolsonaro e sua turma têm em mente, né, e assim, poderes, você, o poder STF, a nossa Câmara dos Deputados com o Maia, que acho que ainda não se tocou muito bem do momento, até parecia que ia se tocar, depois recuou bastante, mas, né, que cada um saiba exatamente da dimensão e da responsabilidade que eles têm nesse momento de não se deixar infectar totalmente pelo vírus bolsonarista, né? E ele ainda vai indicar uma galera ainda para o STF, né? Porque nesses 4 anos aposenta, né? Tem ministro aí que foi o Sarney que indicou, né? Então só para a gente fazer uma autocrítica aqui da esquerda, o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, o Celso foi indicado pelo Sarney, os ministros indicados pelo Lula e pela Dilma são os ministros acovardados que o Lula falou. Infelizmente, o STF, a maioria foi indicado aí pelo Lula e pela Dilma por questões de tempo, mas os ministros do STF, os acovardados que o Lula falou uma vez, são eles, né? E concordo com o Léo, o que foi feito hoje o Alexandre de Moraes acertou em fazer isso, apesar de não ser ele que deveria fazer, né? Mas é isso, daqui a pouco a gente vai ter os três unidos, né? Porque a gente vai ter os acovardados do STF, a gente vai ter aqueles que ele vai indicar, que seria o Moro, mas agora quem vai ser? Vai ser alguém alinhado a ele, né, na parte jurídica, na parte de PF, na parte algum advogado ligado a ele, ou vai ser algum bispo, que pode ser pior, né? Pode ser bispo, pode ser da ala ideológica, que pode ser pior ainda do que dessa ala aí de combate à corrupção. É meio complicado esse STF, que se está ruim agora, daqui a pouco pode ficar pior, né? E vai ser essa grande união, porque ele já deu o recado. PGR, enquanto for o mandato dele, não vai ter lista tríplice se não tiver alguém ali da lista que ele goste, que seja alinhado com ele. Vai ser alinhado, vai ser aparelhado e tem o aval dos 25%, 30% da população, que é o novo normal. Acho que você falou, Paulo. Acho que isso daí é o novo normal. Tem medo. Os ministros da STF têm que ser alinhados com o presidente. Ministro, quem indica é o presidente, tem que ser alinhado. E tem uma galera que acha isso e que vai ser isso, vai morrer com ele, com essa ideia. Inclusive PGR, todo mundo alinhado a ele, Paulo. E só ainda, até vocês podem me ajudar, porque se a gente pegar, o Bolsonaro ele pode indicar em 21, né? O primeiro-ministro do STF que ele poderia indicar. Porque é o Celso de Mello que aposenta, não é? Eu acho que é isso, né? Celso de Mello, isso. Isso, o Celso de Mello aposenta em novembro desse ano. Desse ano já, é 2020, né? Isso, 2020. Então,
imaginando, ó, pensando assim, o Aras poderia ser um favorito, mas para o Bolsonaro, se o Aras continuar nesse alinhamento com ele, às vezes ele pode não arrumar um outro Aras, né? E o próprio Sérgio Moro é o exemplo de que poderia ser um aliado ali, né, de primeira classe e traiu o governo. E me parece que o Aras não tende a ser aí um traidor. E ele ainda pode reconduzir o Aras mais uma vez, né? O Aras pode ser reconduzido aí a esse cargo que ele está agora. Então, pensando que o Moro, numa dessas, dançou, né? Nunca que ele vai ser, e aí ele pode colocar em prática esse plano dele de presidência. Aliás, né? Que saco vazio de ideias é Sérgio Moro, né? Impressionante vendo a entrevista dele no Fantástico, cara. Impressionante. Não para em pé. Ele é um saco vazio de ideias. Vai acabar sobrando para esse que tá agora na justiça, o tal do André Mendonça, né? Que é o tal do ministro terrivelmente evangélico. Aí depois, né? E se ele continuar caminhando assim a pandeló dentro desse governo autoritário e fascista, aí depois ele compensa o Aras num outro momento, né? Para agora eu acho que ele tá vendo que ele tem ali um aliado que, pô, a PGR ele tem um cara ali, né? Porque por mais que no STF o cara esteja lá, mas tem muitos outros, né? Então acho que é um processo lento e que, obviamente, Sérgio Moro numa dessas, né? Já dançou. Ô Paulo, só para esse ano, né? O Celso de Mello esse ano e o Marco Aurélio também já sai. E a Carmen Lúcia também pode aposentar. Então ele, nesse mandato, só por aposentadoria ele pode indicar 3. Meu e Deus. Se ele se estender para mais um mandato, a Rosa Weber e o Lewandowski também saem em 23 e 26. Então ele pode indicar aí até 5 se ele for reeleito. Isso se não aconteceu, né, alguma coisa aí que tire se algum ministro queira aposentar antes da idade, alguma coisa assim. Ou que matem algum ministro do STF, né? Como já fizeram. Tem um que tá com suspeita de Covid, né, o presidente, né? Eu acho que quem não entendeu a gravidade da situação, espero que esteja acordando agora, né, com a nossa conversa. Mas, ainda falando sobre o nosso querido ministro Alexandre de Moraes, hoje, né, querido, ele determinou que alguns deputados deverão ser ouvidos no inquérito em até 10 dias, contando de quarta-feira, e proibiu que as postagens nas redes sociais desses parlamentares sejam apagadas. E são os deputados federais Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Felipe Barros, Luiz Felipe de Orleans e Bragança e Júlio Amaral, todos do PSL, e os deputados estaduais por São Paulo, Douglas Garcia e Gil Diniz, que também são do PSL. Além dessas pessoas, foram indiciadas os blogueiros militantes, né? O Alan dos Santos, a Sarah Winter, o Winston Lima, o Enzo Leonardo Suzin, que é o terraplanista que espalha fake news. Enzo Leonardo Suzy Momenti, um defensor da tese de que a Terra, o planeta Terra, é plano. Marcelo está... o Marcos Belízia, o Bernardo Custer, né, daquele jornal O Brasil Não Tem Medo, Brasil Sem Medo, e o Marcelo Stachin. Inclusive, a Sara gravou um vídeo reagindo, né, nessa quarta-feira à atividade da PF, né, e ao Alexandre de Moraes. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir passagem. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. E, inclusive, eu penso que o Alexandre de Moraes só não manda prender ela ali por flagrante de ameaça terrorista porque ele não quer, né? Porque uma coisa é você dizer que se encontrar na rua dá uns tapas na cara. Outra coisa é ela dizer, né? Você mora em São Paulo, né? É um convite para os fascistas de São Paulo que seguem ela ficar de olho. Opa, tô aqui, Sara, vou perseguir o ministro supremo para você, né? E inclusive ela falando, ele não vai ter paz, né? Vamos descobrir tudo sobre ele, as empregadas que trabalham com ele. Gente, pra que descobrir as empregadas? O que essas pessoas querem fazer com as empregadas do Alexandre de Moraes, né? É óbvio, uma flagrante ameaça terrorista, e isso nesse país, teoricamente, dá prisão. Ô Léo, só antes de você continuar, o Alexandre de Moraes, ele não prende porque ele não quer,
porque ele não quer transformar ela no que ela realmente quer virar, né? Ela quer virar ali um mártir disso, assim. Olha, só fui presa. Eu quero ver ele mandar prender 5.000 pessoas.